Olá, eu sou o Blitai e, obviamente, você já sabe que os Lefeu mais poderosos de Arton são os Lords da Tormenta. Mas você sabe em detalhes dizer quem são esses Lords, as suas principais características, onde eles podem ser encontrados e outros detalhes sobre eles? Pois é isso que a gente vai conversar aqui hoje, e se você ficar até o final, eu ainda vou te falar sobre uma área da Tormenta que existe no mapa de Arton e que ainda não foi revelada. É, isso mesmo, vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre os Lords da Tormenta, vou te falar em detalhes sobre todos eles, mas antes alguns recados importantes, né? Já vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, isso é muito importante pra gente continuar trazendo vídeos aí pra vocês com mais qualidades. Deixa um comentário também, comenta um emojizinho que seja pra ajudar a gente aí na divulgação, e também se puder compartilhar esse vídeo com o seu grupo de RPG, com certeza vai me ajudar muito, né? Tenho certeza que todo mundo gostaria de um conteúdo desse reunido, né, num vídeo só dos Lords da Tormenta, porque eu mesmo gostaria e não encontrei por aí, então eu decidi fazer aí, compartilhar com vocês, beleza? Além disso, tá rolando aí no canal Guerra Artoniana toda quinta-feira, 8 da noite, a nossa campanha de Tormenta 20, que foi feita com muito carinho, obviamente, especialmente para vocês, e para interagir bastante com a galera que tá assistindo a gente, então não deixe de acompanhar, já tem vários vídeos aí no canal sobre isso, na descrição você consegue encontrar várias informações adicionais, e também as playlists, né, tanto de Tormenta 20, conteúdos do jogo, como também o da nossa campanha, beleza? Vamos nessa então conversar sobre os Lords, a gente vai começar falando sobre o mais famoso deles, mas é importante dizer que os materiais, né, que eu utilizei para trazer essa pesquisa para vocês foram todos os materiais oficiais de Tormenta 20. Os Lords da Tormenta, eles se reúnem, eles são mostrados ali pela primeira vez, todos juntos, lá na trilogia Tormenta, que é uma trilogia de livros escrito pelo Leonel Caldela, e eles aparecem principalmente ali no segundo, né, a primeira vez que eles são revelados, que é o livro chamado O Crânio e o Corvo, tá? É muito bom, os livros são muito gostosos de ler, recomendo muito se você tiver interesse em se aprofundar mais no conteúdo, e também vou pedir para você comentar, né, ajudar a gente a expandir o conteúdo daqui, comentando informações que você sabe que não deu tempo de eu falar por aqui, tá? Além disso, eu pronuncio tudo errado, tá? Todos os termos que tem de Tormenta eu pronuncio errado, não consigo, então já vou pedir desculpa desde agora. Se você vê eu pronunciando errado aí, você já sabe, eu já tô assumindo aqui que tá errado, não leve isso em consideração, comenta aí como você e o seu grupo pronunciam aquelas palavras para me ajudar, e também para mostrar pra galera aí, talvez, qual é o melhor jeito de se falar, apesar de não ter jeito certo, beleza? Então vamos nessa, começando pelo mais famoso deles, que é, claro, o Aharadak, aquele que virou um deus do panteão, tá? O Aharadak, ele é um dos mais ambiciosos, apesar de todos os Lefeu serem uma unidade mental, como eles costumam dizer, cada um deles tem um aspecto diferente dessa união, e eles veem o mundo, eles agem no mundo de uma forma diferente. Existe até uma dúvida, né, um questionamento que eles fazem nos livros, se quando eles saíram da dimensão deles e chegaram em Arton, eles não passaram a ser mais individualizados. Essa é uma questão que os preocupa, inclusive, e se a gente fosse colocar uma individualidade no Haradak, com certeza seria sedução, né? Ele tenta corromper os humanos, não pela força nem nada do tipo, mas sim pela sedução. Ele tenta atrair eles em nome do poder, e ele também tenta se inspirar muito no que Arton é. Ele tenta entender como as coisas funcionam. Prova disso é que lá no livro, né, durante o combate, ao invés de se intrometer, ele queria principalmente ficar assistindo para aprender. Além disso, ele transformou as áreas da tormenta dele, quando ele ainda não era um deus, em cópias do que acontecia em Arton. Prova disso é a Cidade da Tormenta e também as coisas que ele fez ali relacionado ao culto a Haradak, ou seja, ele foi o primeiro a fazer ali com que houvessem devotos à tormenta. Isso é muito emblemático dentro do cenário. O Haradak, ele pode ser encontrado, né, o avatar dele já existe nos materiais oficiais de Tormenta, e está lá na página 62 e 63 do Ameaças de Arton, um complemento, né, um verdadeiro bestiário ali de Tormenta. E lá dá uma descrição muito interessante do que seria o avatar de Haradak. Ele fala o seguinte, que ele é grande como um castelo e é uma monstruosidade que parece formada por incontáveis camadas de gordura e crosta vermelha, rasgadas por fissuras que revelam carne esponjosa e vazam muco oleoso. Muitas pequenas asas agitam-se nervosas e inúteis, incapazes de erguer o corpanzil grotesco. No alto, bocarras que mudam de quantidade a cada olhar.
todas com várias fileiras de dentes afiados, em meio ao caos, um único e imenso olho vermelho, o olho de Haradak. O avatar dele, apesar de ter essa forma horrorosa, o próprio deus, né, do tormento, o Haradak, tá aí a imagem pra vocês, ele também é bem horrendo, né? Ele tem uma forma incompreensível para as nossas realidades que tenta interpretá-la ele como se fosse desse jeito. Além disso, quando ele ainda não era um deus do panteão, ele controlava a área da tormenta de Zakharov, lá na aventura, né? Você pode ver isso em mais detalhes lá na Coração de Rubi, uma aventura oficial de Tormenta 20 que vai do nível 1 ao 20. Nós temos aqui no canal já um vídeo ranqueando, né, fazendo um tier list das aventuras de Tormenta, super recomendo para você que quer mais detalhes. Eu não vou dar spoilers aqui, a área da Tormenta dele em Zakharov já não existe mais, na aventura Coração de Rubi, né, teoricamente os aventureiros precisam limpar essa área, derrotar essa área da Tormenta, e eles conseguem já que não tem mais o deus. E se você quer saber detalhes de como o Haradak virou um deus do panteão, isso tudo é contado nesse livro aqui, A Deusa do Labirinto, né, da Karen Soarelli. Lá conta exatamente, e aí vou entre a spoiler agora, então pula aí 5 segundos do vídeo, ele entra no panteão derrotando o próprio deus Tauron, quando ele, com a ajuda da Glórien, né, a antiga deusa dos elfos, decidem fazer uma armadilha lá no reino Tapista, e aí o Tauron desce para confrontá-lo, e aí tudo acontece, né, ele acaba conseguindo derrotar Tauron e ascende no lugar dele como um deus do panteão, e o culto da tormenta fica cada vez mais forte. O segundo Lorde da Tormenta que a gente vai abordar aqui é Uraziel, aquele conhecido como uma fortaleza viva. Ele também tem uma ficha já nos materiais oficiais de Tormenta, que é lá na página 60 do guia de NPCs. Lá atrás completa a ficha dele também uma imagem ilustrativa. Ele é o Lorde da Tormenta que controla a infestação lá nas Montanhas Sanguinárias, um dos lugares mais inóspitos de Arton. Lá ele, sendo uma fortaleza viva, dizem que ele é a própria área da tormenta dele, ou seja, ele é uma enorme fortaleza, e lá no guia de NPCs é descrito com detalhes, que fica percorrendo, né, ele é uma área da tormenta móvel, ele fica percorrendo ali a montanha sanguinária, as montanhas sanguinárias, o que torna muito difícil de ser encontrado. E aqueles que são encontrados dificilmente são achados novamente. Lá no guia de NPCs a gente tem uma descrição interessante dele, que fala que o seu próprio corpo é uma grande estrutura da tormenta. Ele tem um vasto castelo ancorado no topo de um dos picos mais altos das sanguinárias. E lá fala que ele tem a aparência de uma cidadela monstruosa, grotesca, completamente inacessível e estranha aos olhos. Alguns juram que as colunas em formato de patas que sustentam aquela construção monstruosa, capaz de carregá-las e atravessar as montanhas, são grandes patas, né, animalescas. Outros falam que muda de posição através dos poderes Lefeu de manipulação da realidade que porventura ele possa ter, mas o fato é que esse castelo ele nunca é visto duas vezes. A grande questão que fica é, ele sendo uma grande área da tormenta móvel, por que ele nunca saiu, né, das sanguinárias? Será que tem algum objetivo que ele procura por lá? Algo que a gente ainda não sabe que seja especial? Lá na trilogia Tormenta é revelado que nas montanhas sanguinárias de fato havia algo muito especial, afinal de contas, né, lá existem a maioria dos dragões, e o Kalianok, ele foi revivido, digamos assim, depois de ter um acesso lá naquela região. Quem leu os livros sabe muito bem. Vamos lá, o terceiro Lorde da Tormenta, e esse é o meu favorito, é o Gatsvalif. Ele é o Lorde da Tormenta dos Feudos de Trebuch, que conquistou, inclusive, uma das fortalezas lá. Essa história do Feudo de Trebuch é uma das que eu acho mais interessante. Ele foi o primeiro Lorde da Tormenta revelado dentro do cenário, né, dentro da Lorde Tormenta, e ele é extremamente poderoso. Foi isso, inclusive, que mais me chamou a atenção quando eu comecei a ter contato com o universo e com a Lorde Tormenta. Segundo a história, a área de tormenta dele caiu, de fato, ali, né, nas proximidades do Feudo de Trebuch, conquistando, né, bem em cima, inclusive, de uma das fortalezas, vocês estão vendo aí no mapa. E aí, o pai da Shivara Sharpblade, né, a nossa querida Rainha Imperatriz, ele era o rei de Trebuch, quando ainda não eram feudos, né, era um reino unificado. Esse pai dela, ele foi lutar assim que a área da tormenta caiu, tentando defender o seu território, mas sem saber, né, obviamente, com completo desconhecimento sobre o que era a tormenta, então ele foi morto.
tá? Foi um massacre pesadíssimo. A Shivara, então, que na época era uma aventureira, ela volta para casa, né, para tentar comandar o reino, e ela reúne um dos maiores exércitos que a gente já viu em Arton para lutar contra aquela tormenta e tentar vingar o seu pai e limpar o seu território. Mas olha só que interessante, né? Ela perde essa batalha. É uma das maiores derrotas. É dito que ela mesma, né, mal consegue sair com vida dali desse tormento todo. E então é instituído lá o exército de Arton, né, o exército do reinado, que tem como função principal proteger para que os Lefeus dessa área da tormenta não vão, né, não saiam dali para invadir outras cidades, como do próprio reino de Trebuk. A verdade é que o Gatsvalif, ele tem feito poucos avanços, apesar de ter dominado, conquistado sem dúvidas, né, aquela área toda. É dito, inclusive, ele tem uma ficha, tá, nos materiais oficiais de Tormenta também. Ele aparece lá no Ameaças de Arton, um suplemento, lá na página 28 e 29. Você consegue lá ver a ficha dele, que também é uma ficha S+. Então é bem interessante de se ver. Lá tem uma descrição dele e uma imagem de referência bem interessante, e é dito que ele, diferente dos outros Lords da Tormenta, não preza pela destruição, mas sim pela conquista. Ele é um cara extremamente inteligente e que mede sempre pela estratégia de conquista. Apesar dele ter conquistado toda aquela área ali próxima aos feudos de Trebuk, ele não expandiu sua área, mas ainda assim ele é um dos principais Lords da Tormenta que influencia as pessoas daquele local e as conquista, tornando elas como devotos da Tormenta. Isso, inevitavelmente, uma hora vai acabar mudando ali, né, dominando o feudo de Trebuk por dentro, né, e não por uma conquista abrupta de guerra. Talvez esse seja o plano dele, apesar de a gente não ter nada oficial relacionado a isso, mas é o que tudo indica. Inclusive, o Gatsvalif, ele aparece numa campanha curta que eu fiz aqui de Tormenta 20 no canal, chamado Condenados. A playlist tá na descrição. O quarto Lorde da Tormenta que a gente vai falar aqui é o Igacera. Não faço a menor ideia como pronunciar o nome dele, mas ele é conhecido como o Demônio Inseto Dragão. Ele é um monstro. É uma verdadeira aberração da Tormenta, com formas gigantescas. Ele foi responsável por controlar a primeira área da Tormenta que caiu sobre Arton, lá em Tamurá, e causou uma devastação, tanto que os Tamurianos tiveram que se deslocar, né? O imperador deles morreu num primeiro momento, tentando transportar toda a cidade, a capital, lá para Valcária. Inclusive, lá em Valcária a gente tem agora o bairro Nitamurá, que é dos remanescentes. A área de Tormenta de Tamurá, ela é derrotada na própria trilogia Tormenta, que eu já comentei aqui do Leonel Caldela. E ele faz isso, né, através do personagem Orion Drake, que lidera uma batalha de dragões e deuses, né, deuses menores de Arton contra Tamurá. Só que quando o próprio Orion Drake vai invadir Tamurá, esse Lorde da Tormenta, o Igacera, ele já não está mais lá. Isso porque nos eventos da própria trilogia Tormenta existe uma batalha épica dentro do reino da deusa Glorion, a antiga deusa dos elfos, em que eles invadem, né, a Tormenta invade aquele lugar e devasta com tudo. Ela quase morre nesse trajeto, mas ela acaba fugindo, e aí vem os eventos, né, da deusa do labirinto, o livro que eu já comentei aqui com vocês. Então, depois que o reino da Glorion é destruído, o Igacera ele passa a viver, né, e dominar naquela dimensão, aquele que era o reino divino. E aí quem fica liderando Tamurá na ocasião é o próprio Crânio Negro. Eu não vou dar spoilers aqui, é um spoiler bem pesado da trilogia Tormenta, então eu não vou falar sobre o Crânio Negro, mas ele é um dos principais vilões. Ele é um humano que almeja, né, se tornar um Lorde da Tormenta, e por algum tempo ele acaba controlando essa área da Tormenta de Tamurá. Uma história muito interessante, vale muito a pena ler sobre isso. É dito que durante 15 anos Tamurá deixou de existir por conta dessa área da Tormenta que invadiu, né, e destruiu completamente ali a sua cidade, e só foi realmente derrotada por esse exército de dragões e semideuses que o Orion Drake levou para lá. O quinto Lorde da Tormenta é chamado de Hygap. Eu não faço a menor ideia também como pronuncia o nome dele. Mas ele é conhecido como enxame, porque ele é formado ali por uma enxame de infinitos demônios menores e diversas outras coisas, né? Ele não tem exatamente uma forma física definida, podemos dizer assim. Ele é aterrorizador. Ele controla a área da Tormenta lá do Deserto da Perdição, na parte mais norte do mapa de Arton. É dito que quando a Tempestade Rubra invadiu Arton, ele dominou uma das partes ali de Ubani, e aí
e do Deserto da Perdição, né, claro. E aí, quando isso foi expandindo, né, e avançando, acabou engolindo uma das principais cidades de Ubani, que era responsável por controlar, né, treinar marcialmente a população, né, os guerreiros daquele lugar. E também ela tinha ali segredos elementais relacionados às trevas e à morte. E esses segredos foram completamente perdidos por culpa, né, por ocasião da tormenta. Além disso, ele é responsável também por controlar aquela região e impedir os avanços, né, das pessoas. A área da tormenta dele é uma das maiores, inclusive, que existe em Arton, e a gente tem pouca referência sobre isso, né? É mais lá na parte de Ubani, dentro do Atlas de Arton, outro suplemento incrível que eu já falei por aqui no canal também. E aí, pra gente finalizar, né, falando sobre a área da tormenta que ainda não foi revelada, apesar do High Gap ele controlar uma grande área da tormenta que envolve o Bunny e o Deserto da Perdição, a gente consegue ver lá no mapa de Arton que mais ao norte, né, no extremo norte mesmo do mapa, na fronteira ali de onde o mapa existe, tem uma outra área da tormenta, e lá não foi falado nada sobre isso. Alguns dizem que, claro, o High Gap também controla aquela parte, né, então a área da tormenta dele seria dividida em dois núcleos, algo que a gente nunca viu, mas também pode revelar coisas completamente novas, né, talvez tenha outro Lorde da Tormenta por lá agora, e nada foi falado sobre isso. Até porque no Atlas de Arton existe a informação lá no Deserto da Perdição de que, de fato, tem uma área da Tormenta lá pro norte, mas que eles nunca ousaram andar até lá, explorar aquela região, e não se sabe nem o que existe para além da área da tormenta. Então, obviamente que os criadores, né, fizeram isso para deixar aberta novas possibilidades, mas é fato que lá tem uma área da tormenta nova. Quem é o Lorde daquela área da tormenta? Será que também é o High Gab, apesar dele já ter uma área da tormenta que divide ali, né, o Bunny e Deserto da Perdição? Ou será que tem mais coisa por lá que a gente ainda não conhece e que são surpresas, né, que estão por vir? Eu realmente espero que seja isso, até para trazer inovações ali aos cenários. Eu acho que eles poderiam muito lançar aventuras nas jornadas heróicas, derrotando esses Lordes da Tormenta, afinal lá no norte, né, podem existir outros, então seria muito interessante que algo nesse sentido acontecesse. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o like aí, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Deu bastante trabalho de fazer esse formato novo de vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Um abraço e tchau.